Boa tarde. Vamos começar com o nosso call de fechamento. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Então, voltando aqui com a recomendação de compra de Redcard. Ponto de compra foi rompendo 29,07, stop nos 28,50 e o objetivo aqui 29,90. Ele realizou um pouquinho, reverteu, está na máxima do dia, então continuamos comprados nesse papel. E na venda estamos em Ambev, vendidos em Ambev, né? O Ambev não cai de jeito nenhum. E de qualquer maneira ele está dentro de uma área de deriva, tá possivelmente distribuindo para realizar, espero que no futuro bem próximo. Eu analisei aqui outra vez o mercado e eu tenho uma lista imensa de vendas e na compra eu tenho só 3 papéis. Então vamos começar com as compras, que a gente já mata logo. Bom, uma das compras seria TOTVS, que acabou de disparar. Deixa eu ver aqui no 32,55. O TOTVS na verdade é 32,65. Ele tem que romper a média das bandas de Bollinger. Esse é um dos papéis para a gente estar olhando. 32,65. Rompendo 32,65 é ponto de compra para TOTVS. Com o objetivo, ele tem na verdade 2 grandes objetivos. Um seria aqui nos R$ 34 e outro, vou deixar eu ajeitar aqui, né, 34 e 34,30. Para baixo eu vou ser bem mais comedido. Eu vou deixar aqui a média das bandas de Bollinger, 31,80 stop. 31,80. Então rompendo no 32,65 compra. Objetivo 34/34,30. A média das bandas de Bollinger está em 34 também. E tem aqui uma dupla resistência em 34. Então 34 objetivo. E stop perdendo a retração de 38,2 de Fibonacci em 31,50. Para responder a sua pergunta, vamos olhar aqui o gráfico diário. A batida foi muito forte. A expectativa é de continuar realizando, só que eu não descarto a possibilidade de amanhã a gente ter
um repique de alta para depois voltar a cair. Então ainda não está claro aqui. Tem que esperar esse fechamento para saber se ele vai deixar sombra superior, se não vai, se vai fechar na mínima, enfim, se vai perder aqui a mínima do dia. Eu diria que por enquanto está mais propício a uma correção de alta para corrigir esse moroboso de queda do que ele já abrir nas mínimas de hoje e continuar realizando. Então tem que esperar mais para o final do pregão para saber como é que ele vai fechar. Mas eu diria que tem 75% de chance dele abrir com repique de alta para depois realizar. Podendo até amanhã fechar no negativo. Mas eu não descarto a possibilidade dele abrir positivo amanhã. Tudo vai depender agora do final dessa última hora, como é que o mercado vai se comportar. Então tem um papel aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, deixa eu pegar aqui os outros papéis. Pegar aqui, ó, o S&P já está melhorando um pouquinho, está deixando uma sombra superior, mas estocástico vendido não tem como. Esse mercado, o mercado americano não vai sustentar. O mercado americano tem uma expectativa de realizar bem mais. Na verdade, ele tem pelo menos a expectativa de pelo menos chegar aqui nesses 1.243. 1.243 em relação à mínima de hoje, 1.250 para 1.243, significa uma queda de 0,5%. Ou seja, é uma realização, não é uma reversão de tendência. Então ele vem aqui, por quê? Porque aqui é um forte suporte. Se eu pegar aqui e jogar o Fibonacci em cima desse movimento, espera aí que ele tem que vir para baixo. Se eu pegar esse estudo de Fibonacci aqui, a gente vai ver que ele tem espaço para romper esses 42, esses 12,43, e tem espaço para vir aqui em 1.236, 1.230. Tá certo? Então tem espaço para continuar realizando. Inclusive, o Banco do Brasil está dando nova venda aqui. Ele fez nova mínima. Mas eu vou esperar. Na verdade, eu já armei todos os alarmes para amanhã. E eles estão, enfim, disparando aqui. O Banco do Brasil fazendo nova mínima. Ele tinha uma venda aqui nos 23,63 com o objetivo a 23,25. Ele já passou da metade do caminho. Então eu não recomendo hoje mais nada, porque eu acho que amanhã ele pode dar um repique de alta. Para mim o alarme tá, eu quase não ouço o alarme aqui, para você ver como é que são essas coisas. Aqui para mim ele fica lá no fundo. Mas enfim. Então deixa eu voltar aqui. Petrobras. Continua vindo para baixo. A última vez quando ele estava falando, ele estava aqui na casa de 21,80 mais ou menos. Você vê que ele continua realizando, continua vindo para baixo. É uma realização muito forte aqui. A expectativa continua sendo de amanhã ele abrir com repique de alta para depois voltar a realizar. Não vejo o papel despencando, fazendo uma nova mínima, ou seja, abaixo desses 21,12 aqui. Se ele fizer abaixo uma mínima abaixo de 21,12, aí o negócio complica. Mas quer ver uma coisa interessante? Olha só o que eu descobri aqui. Complica por quê? Porque aí ele estará confirmando a formação de um ombro cabeça a ombro.
Onda 1, onda 2, onda 3, onda 2 simples, onda 4 complexa. Lei da alternância. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E se, olha só um outro negócio, se, sempre tem um se, né? Um outro truque aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, ele caiu, subiu, testou a retração de 50% e vem para baixo. Sabia que isso aqui podia acontecer, mas tudo bem. Olha só, se eu pegar esse movimento aqui, se eu pegar esse movimento aqui, o 4 é muito grosso. Se eu pegar esse movimento aqui, tá certo? E a gente está vendo que ele testou aqui 50% de retração. E projetar para baixo essa retração em 50%, ele vai me dar um objetivo de Petrobras aqui a 18,80. Tá certo? Agora, se eu pegar e traçar, na verdade é um pouquinho menos. Deixa eu ver aqui uma coisa. 23,47 é algo do gênero. Se eu pegar e medir o topo da onda 5, se eu pegar o topo da onda 5 e medir até a linha de pescoço, tá aqui, começo aqui, e aonde romper a linha de pescoço eu entro projetando para baixo, pode ser mais 1 ou 2 dias, ele vai me dar um nível de retração. Olha aqui. Não é legal isso aqui? Ou seja, eu posso medir a distância da linha de pescoço e do topo da onda 5, meço essa distância, e aonde ele romper a linha de pescoço, eu projeto para baixo. Ou se eu jogar o estudo de Fibonacci, tá certo? E ele chegando numa retração, no caso aqui de alta, de 50%, eu pego 50% e jogo na cabeça do pivô, ele vai me dar o mesmo objetivo. Isso pode ser muito parecido, mas ele tende a me dar o mesmo objetivo. Por quê? Porque as ondas de Elliott são baseadas nos números de Fibonacci. Então a personalidade das ondas de Elliott, tá certo? Como ela é feita, enfim, aqui está cheio de Fibonacci dentro. Ondas de Elliott significa teoria de Dow 2, porque Elliott pegou a teoria de Dow e jogou dentro da teoria de Dow a sequência, os números de Fibonacci, 61.8, tá certo? 38.2. Então se eu pego o estudo de Fibonacci e jogo também dentro de uma teoria de Dow do ombro, cabeça a ombro,
ele vai me dar o mesmo objetivo. Ou seja, eu tenho uma expectativa de retração de 18,85, dado tanto pela teoria de Dow quanto pelo estudo de Fibonacci. Vai chegar lá? Aí que está o detalhe. Na maioria das vezes significa 75 a 80% das vezes, esse número aqui não é alcançado. Na grande maioria das vezes, esse número não é alcançado. Ao contrário de um ombro cabeça ombro invertido, onde 75% das vezes a reversão altista é alcançada. Então a expectativa maior é que ele venha aqui para casa de no máximo 20,60. Ele testa aqui a retração de 38,2. Ele vem por aqui e reverte para cima. Tá certo? Então tá aqui uma análise um pouco mais aprofundada de Petrobras. Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce não tem aquela configuração de ombro, cabeça, ombro. Tá certo? Tem um suporte forte em 21, que é o fundo anterior. 21, 21 e 15 nessa faixa aqui. 21 e 12 nessa faixa aqui. Isso aqui é 21. Aqui é 21 e 12. Mínima 21 e 12. Nessa região aqui, entre 21, 21 e 10, arredondando, é um nível de suporte forte. O Vale do Rio Doce não tem essa configuração, ele já quer ver uma coisa interessante? Se eu pegar aqui, se eu pegar só esse pivôzinho aqui, deixa eu pegar aqui. Ele veio e testou a retração de 38,2. Se eu pegar 38,2 e jogar na cabeça desse pivôzinho, deixa eu aumentar aqui um pouco esse. Então, ele praticamente chegou no objetivo e voltou a subir. Agora, se eu pegar e ajustar na verdade aqui, ó, faltou um espaçozinho, mas se eu chegar e ajustar aqui nessa nova realidade, ele vem aqui 38,2. Vou pegar 38,2. Não chega a 50%. Vamos começar com 38,2. Está aqui. Olha só. Ele chega aqui nos 36,10, que é uma possibilidade, né, um possível objetivo da Vale vir buscar.
Se a gente entender que uma tendência, a definição de uma tendência de baixa, por exemplo, são topos consecutivos mais baixos e fundos consecutivos mais baixos, isso significa que a Vale está numa tendência de baixa. Ela fez um topo, não chegou a fazer um topo acima do topo anterior. Ela está muito mais próxima de fazer um fundo abaixo do fundo anterior. Se ela fizer um fundo abaixo do fundo anterior, ela tem como próximo objetivo de queda, de realização, 36. Ela rompe esses 38 e 80, 36 e 80. Esses sinais que vocês estão ouvindo aí é tudo mínimas sendo rompidas hoje. Ou seja, se ele perder 36 e 80, ele vem para 36 e 10 mais ou menos. Vale inclusive acabou de fazer a nova mínima. Então o mercado continua vindo para baixo. Estocástico vendido, mostrando que o Vale tem espaço para vir para baixo. Petrobras vendido, mostrando que tem espaço para vir mais para baixo. E Ibov vendido, mostrando que tem espaço para vir mais para baixo. S&P vendido, mostrando que tem espaço para vir mais para baixo. O que pode ser um princípio só de realização poderá significar uma reversão de tendência se fizer um fundo abaixo do fundo anterior. Ou seja, o S&P fez um topo acima do topo anterior. Ah, foi micro, foi, mas fez um topo, não fez? Beleza. Então aqui nós temos dois topos consecutivos mais altos, dois fundos consecutivos mais altos. Dow pode realizar, pode vir até 1204, por exemplo, como está aqui. O que ele não pode fazer é perder uma mínima de 1202,37. Ele não pode vir abaixo de 1202,37. Se ele perder 1202,37, aí ele rompe o padrão de comportamento repetitivo da massa. E toda vez que o mercado rompe um padrão de comportamento, significa que ele está mudando de direção. Enquanto tivermos topo de fundos consecutivos mais altos, nós temos um zigue-zague para cima. Topos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos. Na hora que ele rompe esse padrão, aí ele vem, por exemplo, pegar o gráfico semanal aqui do S&P. Enquanto ele está fazendo topos consecutivos mais altos, enquanto ele estiver fazendo topos consecutivos mais altos de fundos consecutivos mais altos, ele está numa tendência de alta. Aí ele fez um fundo abaixo do fundo anterior, fez um topo abaixo do topo anterior, fez outro fundo abaixo do fundo anterior, e aqui olha só o que aconteceu. Ele já não, aqui ele já tentou fazer um topo acima do anterior, não conseguiu, ficou no 0 a 0, digamos aqui. E quando era para ter feito um fundo abaixo do fundo anterior, ele também não conseguiu fazer. Então essa tendência de baixo foi de curto prazo,
porque ele mudou o padrão de comportamento, violou a regra do jogo. Topos de fundos consecutivos mais baixos. Ele não fez um fundo abaixo desse. O que aconteceu é que quando ele rompeu e fez um fundo acima, o topo acima do topo anterior, aí ele voltou a fazer topo, 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 ou seja, voltou uma tendência de alta. E nesse caso, o que está acontecendo aqui? Ele está meio perdido ainda. Temos dois topos consecutivos mais altos, dois fundos consecutivos mais altos. Se nós permanecermos com esse padrão, significa que o Dow está numa tendência de alta. Está aqui dois topos e dois fundos consecutivos mais altos. Ele pode vir a realizar, ele não pode vir, no caso do gráfico semanal, ele não pode fazer mínimo abaixo desse valor aqui. Pelo gráfico semanal. É um pouco diferente do gráfico diário. Se ele fizer um fundo abaixo de 1158,66, aí ele quebra esse padrão aqui e a gente pode ter a perpetuação de um outro padrão maior no semanal, que é esse daqui, onde ele já fez um topo acima do topo anterior, fez um topo acima do anterior, está fazendo um topo acima do anterior. Ou seja, temos aqui, a grosso modo, eu vou ter que ajustar só para ficar mais bonito, para a gente visualizar melhor. Eu tenho topos consecutivos mais baixos nesse caso aqui. E aqui eu tenho de uma forma esquisita, mas já tenho um fundo acima do fundo anterior, né? Ou seja, fundos consecutivos mais baixos. Tenho três fundos consecutivos mais baixos. Aí ele fez um fundo acima do fundo anterior. Se ele fizer um topo no gráfico semanal acima do topo anterior, 1292,66, 1292,66, ele faz um topo acima desse topo e aí esse canal de alta passa a prevalecer. Aí eu quebro essa expectativa de baixa aqui, porque ele já faz um topo acima do anterior, ou seja, quebra topo acima do anterior, topo acima do anterior. Por enquanto ele vai realizando um pouco. Ele pode vir aqui, como eu falei, até aqui embaixo. A expectativa maior é que ele venha até essa linha de tendência de alta aqui, né, nas próximas semanas, e volte a subir outra vez. Subindo, perdendo 12,9266, faz um topo acima do topo anterior, esquece uma tendência de baixa, ele começa uma tendência de alta, um canal até bonito, de alta bem definido, bem estruturado. Se perder 11,58, ele continua fazendo, né, um fundo. E aí o que ele tem que fazer? Para realmente confirmar a tendência de baixa, ele tem que vir aqui e fazer um fundo abaixo do fundo anterior, ou seja, abaixo de 10,7477. 10,7477 significa que ele está a caminho, olhando o gráfico mensal, significa que ele está a caminho. Agora que eu vou limpar isso tudo, eu vou traçar um outro Fibonacci aqui, olha. Significa que ele está a caminho dos 1020 pontos, que é a retração de 50% do estudo Fibonacci pelo gráfico mensal. Pelo gráfico mensal, estamos numa tendência de alta. Topo de fundos consecutivos mais altos.
Isso aqui foi 2008. Foi lá embaixo, voltou a subir, fez uma meia trava, subiu, fez uma trave e meia aqui, né? Mas manteve acima desses 1020. E agora pelo gráfico mensal ele está só fazendo duas pequenas realizações. Estocástico comprado, 58%, tranquilo, tem espaço para continuar subindo. Então no gráfico mensal estamos numa tendência de alta. Voltando para um gráfico semanal, ele tem espaço então para realizar. Tem espaço para vir aqui. Voltando, né, pé no chão. Ele tem um suporte muito forte nos 12,44 e depois retração a 12,36, que é a retração ótima de 50% de Fibonacci. Então, no gráfico diário, no gráfico mensal, estamos numa tendência de alta, podendo realizar um pouco. No gráfico semanal, ele está numa tendência de baixa, mas tendência de baixa principal e uma secundária de alta. E no gráfico diário, ele está um pouco indefinido. Apesar de ter feito dois topos, dois fundos consecutivos mais altos, ele aqui está dentro, enfim, de uma tendência, tentando formar, né, esse rompimento aqui foi muito tímido, mas ele está tentando se manter dentro da sequência de topos de fundos consecutivos mais altos. Então, enfim, teoricamente, a gente tem para médio, longo prazo aí, S&P, a gente tem uma tendência de alta. Realiza no curto prazo, vem até os 1236. Ele pode vir, né? Ele tem um suporte muito forte nos 1244, podendo chegar a 1236. Eu sinceramente acho que ele tem todas as condições para chegar lá, porque o estocástico que estava em 97%, continua em 89% depois desse batidão. Tem tudo para chegar nos 50%, eventualmente até de 61,8%. Ele deve ficar entre 50 e 61,8% de retração, bem acima, portanto, do fundo anterior, e aí ele reverte com força para cima. Isso aqui já é um papo para primeira quinzena de janeiro. Então, no primeiro momento, o mercado realiza, para depois melhorar. Mudando de papel, JBS fez nova mínima. Olha só o tamanho do Moro Bozo. O Moro Bozo é início de tendência, significa continuação de tendência no caso de baixa. Ele pode abrir com repique de alta amanhã para continuar realizando na semana que vem. Outro papel, a própria Vale fez uma nova mínima. Mesma coisa, pode abrir com repique de alta. O mercado inteiro pode abrir com repique de alta para continuar fazendo uma retração até os 50 a 61,8 de Fibonacci. Se a gente pegar aqui Banco do Brasil, fez nova mínima também. E quando a gente conversa, esses alarmes que tocaram são esses papéis que eu estou mostrando. Banco do Brasil fez nova mínima também. Tende a abrir realizando para voltar. Tende a abrir corrigindo a queda para voltar a realizar. Ou seja, todos esses papéis que Vale, Friboi, JBS, Banco do Brasil, espera subir, não compra, espera subir na reversão baixista. Quando ele perder a mínima de hoje, amanhã é ponto de venda. A gente vai estar amanhã falando
outra vez sobre isso aí. Mas é questão de esperar amanhã para ver se confirma. Aqui ele acabou fazendo uma nova mínima, mas já melhorou um pouquinho. Então, vários papéis aqui estão assim. Se a gente pegar fibra, por exemplo, todos os papéis que eu vou falar aqui, eles já estão cadastrados aqui. Aqui é a mesma coisa, espera realizar um pouco, espera corrigir um pouquinho para entrar vendendo na mínima do dia. E como o mercado continua fazendo algumas mínimas, não adianta a gente botar aqui hoje o suporte. Eu prefiro deixar para amanhã, que a gente vai ter uma condição melhor. GGBR também está na minha lista de venda. Padrão de envolvimento. Padrão de envolvimento, vem para baixo. Tenho vários papéis. Energias Brasil, que a gente falou hoje de manhã. É uma venda boa também. São todos papéis que têm condições de chegar aqui a pelo menos uma retração de 50% no estudo de Fibonacci. Os Minas. A mesma coisa, os Minas tá até interessante que os Minas. Deixa eu limpar tudo aqui. Os Minas. Eu vou jogar aqui Fibonacci. Olha só o interessante de Minas. Vinha em queda. Deixou uma sombra inferior, reverteu em alta. Então aqui quase que faz um padrão de envolvimento para subir. Aqui hoje está fazendo um padrão de envolvimento para cair. Já testou, alfinetou a retração de 38.2. Tem estocagem lá em cima nos 89, quase 90. A 90 agora. Ele melhorou um pouquinho. Pode aqui formar uma figura de reversão tipo ou um padrão de envolvimento como ele está aqui, ou se ele voltar a subir mais, ele pode fazer um enforcado que também é um candle de reversão pelo gráfico japonês. Então, os Minas dificilmente escapa de uma realização mais forte aqui. Se a gente pegar a CEMIG, por exemplo, uma rocha de papel, não cai de jeito nenhum. Só que agora perdeu a linha de tendência de alta. Perdeu a linha de tendência de alta. E se perder aqui esse suporte de 32 de 50, que é um topo anterior aqui, aí é ponto de venda. O que eu faço? Jogo o Fibonacci para saber qual é o nível de retração ótimo que o papel pode vir. 50%.
significa 30 e 90. Então ele vai ficar aqui entre 30. Não sei o que é isso aqui. Ah, tá. Isso aqui foi um estudo que eu fiz mais cedo. Subiu dos 8 e 33%. Se devolver a metade, tá tranquilo. Papel vindo para baixo, ele tende aqui a buscar os 30 e 90, 31. Ou seja, de 32 e 50 para arredondando contra para cima, né? Para 31, significa que ele tem uma queda aqui de mais de 4,5%, 4,6%. Ou seja, dá uma bela venda, posicionamento short aqui no papel. Estocagem lá em cima, querendo reverter. Enfim, tudo como manda o figurino. Se a gente pegar aqui outro papel TIMP, mesma coisa. Deixa eu limpar tudo aqui e jogar o Fibonacci outra vez. Ele tem ele perdendo aqui essa faixa de preço. Primeiro objetivo 9, ou seja, 9,34 para 9. Aqui já dá 3, de 9,34 para 9 aqui, primeira retração Fibonacci aqui na altura da média das bandas de Bollinger, aqui já dá 3,60 de queda. Isso é só uma correção, não significa reversão de tendência, é só uma correção que a gente vai ver na primeira quinzena aí já do ano. Em outras palavras, a grande expectativa é começar o ano realizando. Padrão de envolvimento em CSN. Acabou de fazer a nova mínima, perdeu aqui 14,96. Estocástico lá em cima em 89,5. Ele veio aqui na casa de 14,40. Não fez um topo acima do topo anterior. Fundos. Então olha aqui, topo de fundos consecutivos mais baixos. 1, 2, 3, 4 topos consecutivos mais baixos. 1, 2, 3 fundos consecutivos mais baixos. Ou seja, CSN está numa tendência de baixa de curto prazo. Aqui, se eu entrar no semanal, olha o tanto que esse papel já caiu. E deixa eu remover tudo aqui e mostrar um outro negocinho para vocês em relação a CSN. Ou seja, não existe aquele negócio de papel já caiu a quantidade tal que não possa cair mais. Talvez aqui seja melhor passar para o mensal. Olha aqui. Isso aqui, 2008. Quer ver uma coisa interessante? Se eu pegar aqui a máxima aqui que bateu 36,77 para a mínima que bateu aqui 8,42, o papel caiu 77%.
uma crise mundial. Se eu pegar aqui 33,93, aqui uma crise aguda, né? 33,93, olha aqui, tempestade à vista. Esse aqui choveu até canivete, né? Porque ele fez essa figura de reversão baixista aqui e, enfim, veio parar aqui embaixo. Veio parar aqui em 12,80. 62%. Ou seja, no momento mais negro ele caiu 77%. Depois melhorou. E agora no movimento nem tão ruim. Não é ruim, óbvio, a Europa toda, né, terrível e tal. Ficando vários papéis. Ou se você pegar o próprio índice Bovespa e comprar com CSN, aqui, CSN está aqui embaixo. O índice Bovespa, o que ele fez? Simplesmente ele subiu, devolveu a metade, fez um topo duplo aqui, devolveu 50% e já está querendo melhorar. 60 mil pontos já é o número cabalístico aqui para a reversão altista do índice Bovespa. 59.900 alguma coisa. 59.990. Ou seja, arredondando 60 mil pontos. Esse é o número da nossa reversão. Então a gente tem que ver, é interessante fazer esse exercício, ver quais os papéis que performaram menor, mais ou menos em relação ao índice Bovespa. O índice Bovespa não está feio. Ele tá demorando um pouquinho a mais para subir do que a gente gostaria de ver. Devolveu 50%. E agora os últimos 2 meses que era para ter subido, não subiu. Teve uma realização. Estocástico comprado. Volume diminuiu. Ou seja, se ele tivesse de lado com o volume aumentando, é mais preocupante do que ele de lado com o volume diminuindo. Então a gente não está tão ruim. A expectativa para o ano que vem, eu acho que é mais para positivo do que negativo. Se a gente pegar o S&P 500 aqui e pegar o mensal também, o ideal é que ele viesse testar a retração de 50%. Por enquanto o que ele está fazendo aqui é uma bandeira. Por enquanto que nós temos aqui uma bandeira. Algo parecido com isso aqui. E a expectativa de ganho, a gente já conhece aqui algumas vezes, já foi feito, né? Eu pego essa primeira retração e jogo aqui para cima. O objetivo maior pelo gráfico mensal. Não sei porque esse negócio aqui, como é que apaga esse troço. Ou seja, temos aqui uma bandeira, topo de fundo consecutivos mais altos. Estocástico comprado. Faz uma pequena realização para pegar força para voltar a subir. Sai dessa pequena
congestão de 2 meses aqui, dos últimos 2 meses. Que pelo gráfico diário tá bonito, não tá feio não. Realiza para subir. Tá aqui o objetivo para daqui a 1 ano, 2 anos. É esse nível de alta todo aqui. Se a gente tá falando aqui março de 2009 a março de 2010, março de 2011, né, 2 anos de, sei lá, arredondar para baixo, 2 anos e meio, quase 3 anos. Isso significa que nos próximos 2 anos e meio, 3 anos, o papel vai sair, por exemplo, de 1.294, mais ou menos que ele está agora, né? 1.250 agora, 1.250 para 1.816. Ou seja, o papel tem, o mercado americano tem um potencial de subir 45% nos próximos anos. Se a gente pegar entre a mínima e a máxima aqui, ele veio numa mínima de 666.79 para uma máxima de 1365 21. Ele subiu 104%. Se a gente pegar do fundo aqui, quer dizer, da onde do patamar que ele está agora até aqui em cima, ele tem 40 e tantos por cento de alta. Mas se ele precisa pegar do fundo, ou seja, a mínima que ele fez aqui foi 10,7466 para 18,1698. 70% de ganho. Aqui ele fez 104, aqui ele tem 70% de ganho. Bom, tá bonito. A expectativa do mercado é de continuar subindo para os próximos 2 anos. Vai cair, vai subir, vai realizar, vai voltar a subir, enfim, vai dando uma volatilidade normal. Ele vai continuar subindo. Eu botei um histórico maior aqui. Vou botar um histórico maior ainda. Isso aqui é um gráfico nominal, né? Isso aqui é uma média móvel simples de 8 períodos. Então ele subiu, fez aqui uma bandeira, não chegou no objetivo. Voltou a realizar, fez um fundo duplo aqui, voltou a subir. Fez um topinho acima do topinho anterior. Voltou a cair. Agora fez uma bandeira, fez uma segunda bandeira maior, enfim. Tem um objetivo aqui em cima. Ou seja, rompe o topo histórico do S&P nos próximos anos. Estocagem comprado nos 59%, mostrando que tem bastante espaço para subir.
O mercado aqui agora realiza. Amanhã o mercado vai estar provavelmente que nem aquele dia. Deixa eu tirar aqui esse suporte, que é um suporte até meio fraco. Manter o suporte de Fibonacci aqui. Pronto. Tá aqui o desenho do S&P. Ou caindo como o resto do mercado. O ruim da Gol é que ela fez um fundo, perdeu um fundo importante hoje. R$12,25, ela perdeu um fundo importante. Só que tem o seguinte, ela já está bem sobrevendida. Moro Bozo, depois do movimento de queda, Moro Bozo sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada. Então a expectativa é que ela comece a melhorar nos próximos dias. Amanhã eu acho que nada vai acontecer, nada de importante. Acho que o mercado acaba hoje. Amanhã à tarde a expectativa é que fique meio largado aqui. Então, TOTS fechando acima de 32,65. TOTS é um dos poucos papéis que está dando sinalização de compra. Seria para comprar amanhã. Pode comprar no after também. Particularmente eu não gosto de operar no after. Mas tem gente que gosta de se antecipar e operar no after. Amanhã, vamos dizer que ele venha fechar 32,70, por exemplo. É só um exemplo. Eu digo 32,70 no after, né? Não no leilão. O leilão fecha 32, sei lá, 67, 65, 66, enfim. Qualquer coisa assim. Rompeu a máxima de 32,50. Tá 32,57 agora, já tá vindo para baixo. Vamos dizer que ele venha fechar aqui acima de 32,65. Na verdade 32,65, deixa eu ver uma coisa aqui. A média das bandas de Bollinger 32,64. Ele tem que fechar acima, ele tem que, a ponto de compra é acima da média das bandas de Bollinger. Vamos dizer que ele venha no aftermarket fechar 32,70. E no mercado normal ele fechou aqui a 32,59. Por exemplo, aqui tá vindo para baixo. O preço que for, não interessa. Fechou a 32,57. Para baixo, não faz mal. Se no after fechou a 32,70, amanhã eu vou continuar dando a recomendação de compra se fechar, se romper a resistência da média das bandas de Bollinger em 32,65. Porque 32,70 é só uma sinalização. É só uma sinalização. Não entra para estatística, não entra para absolutamente nada. Quando você vai comprar o papel, amanhã ele vai dar o fechamento do leilão. Ele não vai te dar o fechamento do aftermarket. O after não serve para muita coisa não. É só uma
possível eventual sinalização de alguma coisa. O leilão está vindo para baixo, né? Se no after romper os 32,65 e você quiser comprar, pode ser, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto do mercado para valer. Tem pessoas que compram, que gostam, que, enfim, se dão bem. Quanto maior o risco, maior o retorno. Eventualmente amanhã já rompe a 32,70, você conseguir comprar a 32,66, 67. Beleza. Mas não é isso que está mostrando, não. Por enquanto não é isso que está mostrando. TOTS não deve fechar acima dos 32,59. De qualquer maneira, só compra se romper 32,65. Antes disso, não. Vale Rio Doce fechou a 37,65. Leilão tá um pouquinho melhor, 37,85. Petro 21,45. Leilão 21,52. OGX 13,67. Leilão para cima também. Dificilmente a gente vai achar um papel que não esteja com leilão para cima. YouTube 33,51. YouTube 33,49. VMF na mínima, fechou. 9,86, leilão 9,85. Guedal 14,23. 14,22. Estável, né? Banco do Brasil deve 30, 38 fechou, 30,52 para cima. Itaúsa deve estar fechando para cima também, 11,03, 11,09. Banco do Brasil 23,49, 23,52. Eu não estou vendo nenhum, enfim, eu acho que vai ter algum tipo de correção na abertura. Obviamente não vão ser todos os papéis, mas a gente pode ver algum tipo de correção na abertura, com potencial de continuar realizando caindo aí, vários papéis caindo ainda mais uns 3, 4, 5% aí. O futuro estabilizou, depois no finalzinho, né, enquanto estava sinalizando aqui as novas mínimas, acabou que o futuro veio para baixo também. Mas lá fora pode dar um repiquezinho de alta também. Pode dar uma melhoradazinha. Eu acho que é isso. Nasdaq e S&P pelo menos pararam de cair por enquanto, mas tem espaço para continuar realizando. Amanhã sai dados sobre
Pedidos de auxílio-desemprego. Tem alguns indicadores. Índice de atividade regional de Chicago, produção, novas encomendas, vendas pendentes de imóveis, índice de atividade manufatureira, estoque de petróleo. Até amanhã tem alguns indicadores pela frente aí que eventualmente podem melhorar o quadro, mas podem piorar também se o troço ficar feio. Mas a expectativa para o ano que vem para os Estados Unidos é continuar de uma forma ainda bastante lenta, mas devagarinho começar a melhorar, como a gente tem visto principalmente nesse último mês, né? Alguma sinalização de uma melhora tímida, mas uma melhora no quadro, né, na economia americana. Ano que vem, eventualmente, essa melhora poderá se intensificar. Tá certo? Então eu estou otimista para o ano que vem. Janeiro deve continuar realizando, mas eu acho que ao longo do ano o mercado vai melhorar e deve melhorar, puxado pelos Estados Unidos, pelo crescimento dos Estados Unidos. Se a China continuar subindo, a gente está tranquilo. Se a China começar a parar de subir, a gente aqui também vai sofrer diretamente as consequências. Então tem muito si aí pela frente. Tá certo? Então amanhã estamos de volta, 10 horas da manhã. Obrigado a todos e fiquem com Deus.